Olá pessoal, tudo bem? Nossa videoaula de hoje não tem o intuito de falar de algum conteúdo relacionado à disciplina de administração hospitalar. Hoje estou aqui para falar para vocês, ou melhor, explicar para vocês como funcionará, o fechamento da nossa disciplina. Lembrando que toda semana vocês desenvolviam uma atividade, relacionada ao conteúdo proposto daquela videoaula. Então o professor dava uma questão ou duas questões e vocês respondiam. E semanalmente o professor ia ponderando uma nota. Normalmente era um ponto. Em algumas atividades que eram propostas como trabalhos, de estudo de caso, como reportagens, tinha uma ponderação de pontuação um pouco maior. E também tinham as avaliações, do qual a gente fez duas provas, onde o professor deu algumas questões de múltipla escolha e também dissertativa, do qual uma vocês ainda estão desenvolvendo, correto? Com uma pontuação maior também. Tá? Então o professor preparou esse conteúdo de hoje para explicar para vocês, deixar claro para vocês como se procederá esse fechamento, visto que vocês desenvolveram as atividades, e a gente tem que dar esse fechamento e ponderar uma média para vocês, correto? Então, deixo aqui o meu muito obrigado desde já, pela atenção e pelo entendimento de vocês em relação a essa explicação que o professor dará para vocês logo na íntegra, tá? O tema, como eu sempre gosto de colocar um tema, hoje eu coloquei aqui, explicação dos critérios de fechamento das notas referente às avaliações, de administração hospitalar. E aí o professor preparou um slide, onde, se vocês perceberem, todas aquelas atividades, aqueles trabalhos, as provas que a gente fez no decorrer dessas aulas remotas, a gente dividiu, eu dividi em 3 tipos de avaliação, correto? A primeira avaliação, diagnóstica, certo? A segunda avaliação, a formativa, tá? Avaliação 02 aqui. E a terceira e última avaliação, somativa, correto? Então, tudo que a gente fez, no decorrer das semanas, das videoaulas, aqueles trabalhos, as provas, estão disseminados nesses 3 tipos de avaliação, do qual o professor vai explicar uma por uma e depois a fórmula do fechamento das notas, ou melhor, da média, correto? A primeira avaliação, que eu dou o nome de diagnóstica, o que vai ser ponderado em relação de nota, para a gente poder fazer o fechamento, tá? Participação e entrega das atividades referentes às aulas, juntamente com a entrega da primeira reportagem, médicos fantasmas do SUS são alvos de investigações. E segunda reportagem, com equipamentos comprados há 10 anos, hospital não realiza radioterapia no Recife. Não entendi nada, professor. Vamos lá. A avaliação 01 aqui, que é chamada de diagnóstica, o que vai compor, o que compôs, essa avaliação? As atividades, não todas as atividades, mas algumas atividades semanais que vocês desenvolveram, e aqueles 2 primeiros trabalhos que foi relacionado à parte de reportagens dos estudos de caso, que eu sempre passava para vocês, explicava, lia as reportagens e pedia para vocês responderem 1, 2 ou 3 questões, eu não lembro bem o certo, em relação às reportagens. Com isso, tinha uma ponderação, Cada atividade semanal tinha um ponto e já as reportagens tinham cada uma 2 pontos. Então, como que ficou o peso dessas atividades? Aqui foi 6 atividades que valiam 1 ponto, então 6 pontos. Mais 2 pontos, uma reportagem, mais 2 pontos, a segunda reportagem, que vai dar um total de 10 pontos, correto? Então,
Essa avaliação, num total, composta por tudo isso que foi desenvolvido, vale 10 no total, correto? Ah, quer dizer que todo aluno vai tirar 10? Não necessariamente. Pode ser que um aluno não entregou uma atividade, ou entregou fora do prazo, ou entregou e não estava dentro do contexto, correto? Então, tem as ponderações, correto? Mas o valor total é 10, correto? Muito bem. Vamos lá. Avaliação 02, que é a avaliação formativa. O que compôs essa avaliação? Entrega da terceira reportagem, da atividade da terceira reportagem, que foi a profissão Qual é a Sua, que também o professor leu, apontou, né, algumas ponderações aí para vocês desenvolverem, explicou, fez uma aula em relação a isso, e que deu um valor um pouco a mais do que a atividade semanal, né? Então, essa atividade, juntamente com a participação de entrega das atividades referentes às aulas de empreendedorismo, tá? Do qual a gente fez aí as últimas aulas nossas da gestão do empreendedorismo, que também teve uma pontuação, né, um valor interessante para vocês. E a avaliação mesmo, a prova, aquela provinha, a primeira prova que a gente fez, né, da primeira etapa do conteúdo programado de administração hospitalar. Então, como que se procedeu? A reportagem valia 2 pontos e as atividades relacionadas àquelas 2 aulas de empreendedorismo valia 2 pontos também. E a prova, né, que a gente fez da primeira etapa, 6 pontos, que dá um total também de 10 pontos, correto? Muito bem. A terceira e última avaliação, que é chamada de avaliação somativa, tá? Essa avaliação compôs, na realidade, a entrega da atividade referente à aula de gestão da saúde hospitalar no Brasil, que foi o nosso último conteúdo, né, que eu pedi para vocês, não lembro se foi 2 ou uma questão relacionada a esse conteúdo, tá? E a avaliação da segunda etapa do conteúdo programático de administração hospitalar, do qual ainda vocês estão desenvolvendo, que está dentro do prazo, correto? Que se vocês estão assistindo essa aula na íntegra, na terça-feira, tem até as 23h59 da terça-feira, né, do dia, hoje é exatamente dia 17, né, para fazer essa entrega, correto? Muito bem. A atividade, né, da gestão hospitalar valia 2, peso 2, e a avaliação valia 8, a prova valia 8, né, totalizando 10. Então, todas as avaliações, tanto a diagnóstica como a avaliação formativa, a avaliação somativa, cada uma, né, na sua composição, tem o peso máximo de 10 pontos. Por quê? Porque a gente, na escola, eu acredito que no primeiro dia de aula, que a gente teve lá quando estava no ensino presencial, né, o professor passou os critérios de avaliação, como que funcionaria. Só que o que aconteceu? Com a pandemia, né, o professor teve que trabalhar os critérios de avaliação. Você pode ver que tem do mesmo jeito que o professor explicou lá na aula do ensino presencial, na primeira aula do ensino presencial, que tinha a avaliação diagnóstica, formativa e a avaliação somativa, existe aqui. A única coisa que o professor modificou, foi a junção, né? A composição de cada uma. Eu tive que fazer essa alteração, por quê? Porque a gente estava no ensino remoto, entendeu? Então eu tive que modificar. Mas as 3 avaliações que a escola determina para o professor aplicar para vocês, né, com trabalho, prova, apresentação de trabalho, no qual a gente não teve, porque as do ensino remoto, o professor preferiu só para passar as atividades semanalmente, a gente desenvolveu. Então todo o conteúdo foi aplicado, né, as atividades propostas foram desenvolvidas, as avaliações, as provas também foram desenvolvidas. Então, a gente tem critérios para avaliar vocês,
correto? O professor tem critérios para desenvolver um fechamento de nota, certo? Para aqueles que desenvolveram todas as atividades e tiveram a sua pontuação, né? Não necessariamente a pontuação máxima, mas teve alguma pontuação dentro das atividades e avaliações, provas, né? Os trabalhos que a gente desenvolveu no decorrer da nossa disciplina, correto? Aí a gente faz uma fórmula, né? Por quê? Porque o professor tem que tirar uma média para finalizar, para fechar a nota de vocês. Ó, então, a fórmula o que é? A média final, ela é composta da, abre colchetes, abre parênteses, avaliação 0,1, que é a diagnóstica, mais a avaliação 0,2, que é a formativa, mais a avaliação 0,3, tá? Que é a somativa. Fecha o parênteses, tá? Dividido por 3, porque ao total de 3 avaliações que a gente teve. Fecha colchetes. Aí a gente tira a nossa média final. Então, repare que a soma das 3 avaliações, das notas, né, que vocês tiveram aqui na composição das avaliações, dividido por 3, vai dar a média final de vocês. Correto? Então, o professor quis explicar para vocês, né, a composição de cada avaliação, né, tanto da diagnóstica, da formativa, da somativa, a explicação da fórmula, né? Por quê? Para deixar vocês cientes de como vocês foram, né, avaliados dentro da nossa disciplina, que foi de administração hospitalar, correto? Então, eu não sei se eu fui claro, né, para vocês, espero que vocês tenham entendido, correto? Esse material aqui o professor deixou os slides lá dentro da sala Google, correto? Para vocês observarem a composição, né, de cada avaliação, do que foi feito, certo? O vídeo também estará lá para vocês assistirem e também buscarem esse entendimento, porque o que na realidade mais importante do que os critérios, do que as notas, né? Claro, vocês têm que ter um mínimo, né? A média mínima, se eu não me engano, acho que é 6, correto? Para aprovação, e a máxima é 10, né? Tem que ter isso, né? Eu não posso falar para você, a nota não tem que ser dada, né? Não tem que ser conquistada por vocês, né? Porque a nota, o professor não dá nota para ninguém. O professor, ele simplesmente faz com que o aluno entenda, aprenda o conteúdo, assimile o conteúdo e conquiste a sua nota. É isso que o professor faz, né? Mas, independente desse procedimento quantitativo, que é numérico, tem que se ter um valor para passar, né? Para fechar a disciplina. Mais importante do que isso, eu acho que a nota mais importante que a gente tem que observar é o aprendizado, é o entendimento do conteúdo que foi desenvolvido ao longo da nossa disciplina. E eu acho, né, eu acredito que foi bem elaborado, foi bem ministrado, não porque fui eu que ministrei, mas eu tentei fazer o melhor, tive o cuidado de fazer os vídeos de uma forma didática, onde vocês conseguissem assimilar todo o conteúdo proposto da nossa disciplina. Claro, a gente falou bastante do conteúdo específico, né, de uma forma básica da administração, mas eu sempre dava uma linha de raciocínio em cima da área da saúde, da área hospitalar, principalmente com as nossas atividades em cima das reportagens, né? Sempre direcionando para a área hospitalar, citando alguns exemplos. A última aula nossa que eu dei do conteúdo sobre a gestão da saúde, né, hospitalar, explicando, né, como que é a atual gestão, né, que na realidade a gente cansa de ver nos noticiários, entendeu? Então tudo que foi proposto em relação a gente entender a administração como gestão dentro do segmento de saúde hospitalar, eu acredito que o professor conseguiu fazer
um conteúdo interessante para vocês, um conteúdo de entendimento e aprendizado, correto? Sempre deixei claro que esses conteúdos a gente não vai só desenvolver aí, vocês não vão só desenvolver dentro da área da saúde e hospitalar, mas em qualquer lugar que vocês estiverem atuando de forma profissional, né? Atuando na área da vida de vocês como pessoa, como empreendedor, intraempreendedor, né? Que o professor debateu bastante esses assuntos, né? Então, qualquer segmento profissional, independente se você estiver atuando dentro da parte hospitalar, como radiologista, ou como outra área que você escolher também e aperfeiçoar dentro da área da saúde, mas em qualquer área profissional, área de negócios, vocês vão utilizar esses conceitos que o professor passou em relação à administração. Sempre com aquela base, entender a administração de uma forma educacional humana, que aí a gente fecha esse conceito como um processo de gestão. Eu tenho que entender a administração como gestão. E quando eu busco esse entendimento, na realidade eu estou observando que esse conceito administrativo ele se torna humano. E quando eu falo de humano, ele se torna de uma forma educacional, correto? Por isso que o professor passou alguns conceitos, né, pedagógicos relacionados à parte dos pilares da educação, migrando dentro do ensino, da administração, né, com alguns conceitos específicos de administração, sempre fazendo esse paralelo. Por quê? Porque a administração ela tem que ser vista como gestão. E quando eu falo de gestão, eu também estou falando de um processo educacional. E esse processo educacional não é somente numa base empresarial, mas ele é para a vida. Por quê? Porque a gente relaciona a vida entre pessoa e profissão, correto? Então todos esses conteúdos, né, foram para isso, certo? Então o professor deixou aqui essa explicação, essa menção em relação ao procedimento das avaliações, da composição, desse fechamento, né, da nota de vocês, né? O professor não vai ser injusto com ninguém, correto? Sempre eu tento ser o mais justo, né? Da melhor forma, tá? Por quê? Porque eu não quero, como eu disse no primeiro dia de aula, eu não estou, né, dando aula para prejudicar as pessoas. Na realidade, a missão do professor é dar aula para fazer com que aquele aluno, que vocês, no caso, entendam aquilo que está estudando e aplique na vida, né, tanto pessoal como profissional, correto? Se forme primeiro como ser humano e depois, né, dentro da profissão, atue, né, com essas competências que são transformadas em habilidades humanas para vocês, certo? Então, qualquer dúvida, o professor está à disposição, certo? Daqui a algumas semanas, talvez na próxima semana ou na outra semana, eu já vou deixar lá o fechamento para vocês na escola, tá? Já vai estar lá o pessoal da escola e aí eles vão postar dentro do sistema lá e vocês vão ter acesso, tá bom? Mas fiquem tranquilos, que o professor, na realidade, o mais que ele quer é o entendimento de vocês sobre o conteúdo que foi passado, certo? E, para finalizar, semana passada eu também deixei essa frase, e eu vou repetir essa frase novamente para vocês. Eu acrescentei mais uma outra frase dentro dela, tá? Desse pequeno texto, né? Deixando essa última reflexão aqui para vocês, e que vocês possam levar não só essa, como todas as reflexões que eu passei aí no final ou das aulas, para a área de vocês, para desenvolver mais o potencial de vocês, tanto na profissão, na pessoa, nos relacionamentos de vocês, e fazer com que vocês cresçam como pessoa, certo? Então essa reflexão conhecimento é uma semente que, germinada pelo saber da educação, no qual empreende um fruto chamado criatividade humana. Obrigado pelo conhecimento, entendimento e aprendizado que vocês me proporcionaram e continuem neste caminho chamado de estudo, frutificando a semente do conhecimento. Por fim, entendam
que a educação é a busca do entendimento e aprendizado, do descobrimento da verdade, ou seja, do conhecimento que pode ser transformado em sabedoria humana. Correto? Que sejam todos abençoados por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tá? Então, pessoal, levem essa reflexão para vocês. O conhecimento é sim uma semente que quando vocês buscam germinar ela dentro de vocês, estudando, né, entendendo que a educação é primeiro entender para aprender, e com todo esse processo vocês conseguem transformar esse conhecimento em sabedoria humana, sim fazer com que tudo que a gente estudou se torne um resultado de crescimento para vocês na área pessoal, na área profissional, que isso se chama vida. Correto? Obrigado pela aula, obrigado pelas aulas, de coração. Gostaria muito de estar com vocês dentro de sala de aula para agradecer, né? Mas estamos aqui, fazendo sempre o melhor. E não é porque o professor está terminando essa disciplina que ele deixa de ser professor de vocês, correto? Né? Eu tenho certeza que cada turma que eu passo, eu deixo um legado aí de conhecimento. Porque eu sou melhor? Não, de maneira alguma. Mas é porque eu sempre quero fazer o melhor para vocês, que são alunos que estão buscando, né, conhecimento para sempre crescer e ser um ser humano, né, e um profissional melhor, tá? Mais uma vez, obrigado pelas aulas, uma ótima semana a todos e Deus abençoe todos vocês. Um abraço do professor Adriano.